Santa Catarina de Ritti, 2 de fevereiro, mística e virgem dominicana. Aos 23 de abril de 1522, nasceu uma bela menina na nobre e milionária família Ritti, de Florença, na Itália. Seu pai pertencia a uma antiga e respeitada família de banqueiros e mercadores. Após os 3 primeiros filhos serem homens, Pedro Francisco de Ritti e Catarina exultavam de felicidade ao batizá-la com o nome de Alessandra Lucrécia Rômula. Ainda não tinha completado 4 anos de idade quando a mãe de Sandrina, como era chamada pelos familiares, faleceu. Quem foi encarregada de sua criação foi sua avó paterna, que percebia na pequena neta a vocação pela fé cristã, por sua inigualável inclinação às coisas do céu. Desde criança, ela podia falar com seu anjo da guarda, e o anjo a ensinava preces e a motivava a rezar seu rosário. Tanto seu pai quanto a sua madrasta também fizeram todo o possível para que os filhos do primeiro casamento fossem criados no santo temor de Deus. A madrasta observava em Alessandra uma tendência particular para a oração solitária, e tudo fez para desenvolver nela essa santa inclinação. Sempre que ela estava ausente, era encontrada de joelhos em alguma parte secreta da casa. Aos 6 anos, foi entregue à educação das irmãs beneditinas, em Prato, também na Itália. No convento, era sobretudo atraída por uma imagem de Nosso Senhor na cruz, diante da qual rezava e meditava durante a recreação, vertendo lágrimas de amor e pesar. Desde esse tempo, o Senhor lhe inspirou o desejo de meditar em sua sagrada paixão. Não é de surpreender que nela se manifestasse desde muito cedo a vocação religiosa, mas o pai tinha outros planos. Quando completou 13 anos, retirou-a do mosteiro e começou a preparar-lhe um casamento com um jovem da aristocracia florentina. Voltando ao lar paterno, ela recusou dar-se ao luxo e à riqueza que a família ostentava e escolheu continuar vivendo sob as regras do convento, e insistia veementemente em que queria fazer-se religiosa. Nessa mesma época, explodia na Europa a revolta de Martinho Lutero contra a Igreja. Sandrina, enfrentando a família, que desejava vê-la casada e rendendo nova fortuna ao clã, vendo o movimento contra a Igreja de Jesus, tinha cada dia maior certeza do seu desejo de se entregar de corpo e alma ao catolicismo. Seu pai, Pedro Francisco, ainda não estava tão convencido e lutava contra esse seu desejo. Mas ela insistiu na escolha de uma vida casta e religiosa, até que os familiares concordassem com seu ingresso no convento. Ainda aos 13 anos, seu tio paterno, Padre Timóteo, intercedeu junto ao irmão e lhe mostrou que Sandrina já tinha plena convicção e demonstrava total firmeza para a vida que escolhera. Com a bênção de seu amado pai e irmãos, que souberam das suas experiências de religiosidade mística, foi entregue ao convento das Dominicanas em Prato. A decisão pelo convento das Dominicanas veio certo dia, quando estava na casa de campo da família, em Prato, e encontrou-se com 2 irmãs leigas do convento vizinho de São Vicente, que pediam esmolas. Conversando com elas, soube que as religiosas daquele convento levavam uma vida muito austera, pobre e mortificada. Pertenciam à Ordem Terceira de São Domingos e eram enclausuradas. Inspirada por Deus, resolveu tornar-se uma delas. Assim, em 1535, aos 13 anos de idade, encerrou-se para sempre nesse mosteiro, para viver a vida pobre e esquecida que procurava. No momento de sua entrada, teve um êxtase
no qual Jesus Cristo e Maria Santíssima a introduziam em um ameno jardim coalhado de flores. Alessandra encontrou no mosteiro um espírito de fervor religioso suficientemente alto para satisfazer o seu exigente ideal. Lá, tomou o hábito e escolheu o nome de Catarina, o qual arremetia à sua falecida mãe e à Santa de Sena, de sua devoção. No convento, Santa Catarina viveu a pura alegria, sofrimento, humildade e desejo profundo de imitar Santa Catarina de Sena. O seu modelo de espiritualidade era Jesus crucificado. Contemplava de tal forma sua paixão e morte que alcançou a graça de comungar misticamente com seus sofrimentos. Santa Catarina de Rieti se tornou uma das místicas mais respeitadas e viveu uma das experiências mais impressionantes que a Igreja pôde comprovar. Um sofrimento ímpar, inigualável e indescritível. Mas Santa Catarina não se isolava por causa da contemplação e das experiências de religiosidade experimentadas. Participava ativamente da vida comunitária e chegou a assumir cargos de responsabilidade no convento, desempenhando suas funções com dedicação e disciplina. Nos primeiros anos no convento, Santa Catarina viu-se sujeita a humilhantes provas por parte da comunidade, devido à má interpretação de alguns dos altos favores sobrenaturais que ela recebia. Mas, aos poucos, sua humildade e santidade triunfaram, e ela passou a exercer cargos de direção no convento. Assim, antes que completasse os 20 anos de idade, já lhe confiaram o cargo de mestra de noviças, seguido do de subpriora, e aos 25 anos o de priora, que manteve até o fim de sua vida. Por seu equilíbrio, foi considerada mestra espiritual, dando conselhos e orientando os sacerdotes, bispos e cardeais. Mantinha uma correspondência frequente com 3 contemporâneos, São Carlos Borromeu, São Felipe Neri e o Papa São Pio V, que depois também se tornaram venerados pela Igreja. Alguns anos depois de sua entrada no convento, foi atacada por uma grave, longa e molesta enfermidade, com dores agudas em todo o corpo, que degenerou depois em hidropsia e mal de pedra, acompanhado de asma. Essas doenças duraram 2 anos, nada valendo os remédios que lhe receitavam. Sofria com santa resignação todos esses males, pensando nos padecimentos divinos durante a paixão. Esse mal piorou tanto no mês de maio de 1540 que ela esteve muitas noites sem poder dormir. Enfim, no dia 22 de maio, que naquele ano era a vigília da Santíssima Trindade, apareceu-lhe um santo da ordem de São Domingos, que lhe fez o sinal da cruz sobre o estômago e a deixou instantaneamente curada, para a admiração de todas as irmãs presentes. Daí em diante, sua existência, sem sair do âmbito da dor e da vida de vítima expiatória para a salvação do mundo, seria iluminada por êxtases, revelações, profecias e milagres. A partir de 1542, Santa Catarina começou a experimentar o que denominaram êxtase da paixão, que se renovou semanalmente durante 12 anos. Nesse êxtase, ela tinha experiência de raptos místicos da alma, desde a quinta-feira ao meio-dia até às 16 horas da sexta-feira. Durante tais êxtases, participava de modo maravilhoso de todos os estágios da paixão de Nosso Senhor e também das dores de sua Mãe Santíssima. O corpo parecia suspenso no chão durante horas. O fato foi extensa e cuidadosamente estudado durante esse longo período, apresentando todas as provas de autenticidade. O extraordinário evento
atraía tanta gente de todos os níveis sociais que perturbava a paz e a observância do convento. Cessando em resposta às orações de Santa Catarina e de toda a comunidade. Santa Catarina de Hite recebeu também os estigmas da paixão, que se tornavam muitas vezes visíveis. Na Páscoa do ano de 1542, recebeu um anel de noivado místico das mãos do Redentor. Esse anel aparecia aos outros como um círculo vermelho no dedo. Ela o considerava como um anel de valor inestimável. Entretanto, os dons de profecia e discernimento dos espíritos foram, sem dúvida nenhuma, os que mais atraíram sobre ela a atenção. Cardeais e bispos, príncipes e grandes senhores chegavam de toda a Itália ao humilde convento para pedir conselho, receber um aviso, uma palavra de conforto ou apenas para ouvir a voz daquela que fazia transparecer em si, de modo tão eminente, a presença de Deus. Apesar da clausura, mostrava vivo interesse por seus irmãos e pelos numerosos filhos espirituais que dirigia. Permanecendo enclausurada em Prato, ela se comunicava milagrosamente à distância com São Felipe Neri, em Roma. Por isso, os dois tinham muita vontade de se ver. Deus concedeu-lhes essa alegria em uma visão, durante a qual puderam conversar. Do mesmo modo, esteve em presença de sua conterrânea, Santa Maria Madalena de Pazzi, apesar de nunca terem estado juntas. Santa Catarina de Hite também tinha um dom da bilocação, ou seja, de extraordinariamente estar em dois locais ao mesmo tempo. Cerca de 8 pessoas testemunharam o fato. Em seus inúmeros êxtases, Catarina pôde contemplar o céu, o inferno e o purgatório. Um dia em que teve conhecimento dos padecimentos de uma alma do purgatório, foi tomada de tal compaixão que a viram sofrer as dores mais atrozes que lhe foram enviadas pelo céu em expiação das penas que aquela alma merecera. As irmãs observaram muitas vezes que Catarina, tendo recebido a Santa Comunhão, parecia rodeada de luz celestial, e o corpo elevava-se acima do leito. Inimiga do próprio corpo, castigava-o com duras mortificações. Concedia ao corpo um repouso noturno de 3 horas apenas. Tanto mais é para admirar este espírito de penitência, sabendo-se que a santa nunca cometera um pecado mortal. Foi fecunda escritora, recomendava o domínio de si, a luta e a mortificação dos sentidos para se abrir à graça da alegria e paz. Santa Catarina de Hite recomendava a devoção à Sagrada Paixão e Morte de Cristo. Também a docilidade ao Espírito Santo para se chegar ao total abandono aos braços do Pai e sua vontade. Seu primeiro biógrafo, o bispo de Fiesole, Dom Catani, escreveu na sua biografia, 2 anos depois de sua morte: amava tão ternamente a seu Deus que tinha sua mente sempre unida a Ele, servindo-se de qualquer coisa como motivo para louvá-lo e bendizê-lo. A caridade que tinha para com o próximo era de tal maneira singular que por esse motivo se empregava nos ofícios mais baixos e trabalhosos do mosteiro. Quando adoecia alguma de suas monjas, a assistia continuamente em todas suas necessidades, privando-se mesmo do sono para que outras descansassem. Perseverava assim firme em sua assistência, até que a enferma sarasse ou morresse. Afirma o mesmo Dom Catani. Eram muitíssimas as penitências que ela fazia, levando sempre uma cadeia de ferro e um áspero cilício sobre o seu corpo. Jejuava frequentemente a pão e água,
e pelo espaço de 48 anos não comeu carne nem ovos. Em seus êxtases, Maria Santíssima dignou-se de aparecer à serva de Deus e reclinou nos seus braços o menino Jesus, que a consolava com docíssimos colóquios. Célebre é a visão de Jesus Cristo crucificado, o qual desprendeu a mão da cruz e a abraçou ternamente. Fatos estes extraordinários e todos mencionados na sua bula de canonização. Tendo tido notícia de que uma das irmãs havia tomado nota do que de extraordinário e louvável lhe ocorrera na vida, deu ordem para que tudo fosse entregue às chamas. Contudo, não lhe era possível impedir que a fama de sua santidade se divulgasse dia por dia. De toda a parte vinham pessoas, entre as quais algumas de alta colocação social e política, ouvir seus conselhos e pedir-lhe intercessão junto a Deus. Sendo-lhe insuportável isto, pediu a Deus que restringisse os benefícios ou que, pelo menos, não os manifestasse aos homens. Também este pedido teve acolhimento. Depois de outra longa, gravíssima e dolorosa enfermidade, havendo recebido com muita devoção os últimos sacramentos da Igreja, Santa Catarina de Hite preparava-se para as núpcias eternas com o amado de sua alma. No seu leito de morte, já bastante enferma, perante várias testemunhas, um grande crucifixo desprendeu-se da parede, atravessou o quarto até a cama e a imagem de Jesus, despregando da cruz seus braços, abraçou a santa com ternura. Aos gritos das testemunhas, logo chegaram todas as outras religiosas que ainda viram a santa em êxtase. Assim, segurando nas mãos uma imagem de Jesus crucificado, na hora da morte, abriu os braços em cruz e, nesta posição, entregou o espírito a Deus. Era dia da purificação da Santíssima Virgem, 2 de fevereiro de 1590. Aos 68 anos de idade, 42 dos quais passara no governo de seu mosteiro. As irmãs, que se achavam presentes, ouviram extraordinariamente uma música de harmonias celestiais no momento de sua morte, e Santa Madalena de Pazzi, que se achava em Florença, teve uma visão da alma de Santa Catarina em sua entrada triunfal no céu, acompanhada de grande multidão de anjos. Beatificada em 1732, foi proclamada Santa Catarina de Hite em 1746 pelo Papa Benedito XIV e sua festa designada para 2 de fevereiro. Foram muitos os pontífices que se ajoelharam para venerá-la. Em 1986, foi a vez do Papa João Paulo II, que durante sua visita de peregrinação ao santuário de Santa Catarina de Hite, assim se pronunciou sobre ela. A sua profunda experiência contemplativa lhe possibilitou obter o dom da sabedoria, que a fazia ofertar uma palavra de luz e de esperança, com ânimo aberto e voltado às verdadeiras necessidades das mais variadas categorias de pessoas. Graças às inspirações de uma caridade ardente e generosa. Santa Catarina de Hite, alcançai-nos uma profunda intimidade com Jesus crucificado, e que assim nos submetamos em tudo à sua santíssima vontade. Santa Catarina de Hite, rogai por nós.